Olá, eu sou Rodrigo Moraes e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Me preocupa muito, povo, o enquadramento da atividade preponderante nos órgãos públicos. Tá? Então, a gente vai dar uma analisada na instrução normativa da Receita Federal 971 de 2009, lá no seu artigo 72. Tá? Para quê? Porque o enquadramento da atividade preponderante, a gente vai ter que mandar ele pelo S1005 no E-Social, ou seja, a tabela de estabelecimentos, e cada estabelecimento desse vai ter a sua atividade preponderante. Mas qual que é a regra? Tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Instrução normativa 971 de 2009, artigo 72, aí mais específico aqui, né? Artigo 72, parágrafo 1º, inciso 1, tá? Eu trouxe aqui para vocês os quadradinhos da ordem de enquadramento para o órgão público, né? É aquela beleza, né? Ele manda para o inciso, para a letra D, depois vai para o inciso 9º, que remete ou à letra C ou à letra B, tá? Mas para dar uma, lógico, tem que deixar aí a legislação de uma forma mais fácil para vocês, mas a gente vai ver exemplos práticos para interpretar isso de uma forma muito mais fácil ainda. Tá? O que é importante aqui nesse primeiro quadradinho vermelho aqui, tá? Primeiro, a responsabilidade do enquadramento vai ser da empresa sempre, tá? Então isso é bem basicão. Deve ser feito mensalmente, ou seja, em alguns casos que a gente vai ver, pode mudar todos os meses esse enquadramento, né? E esse enquadramento faz base para a alíquota do RAT. Então, quando eu enquadrar a atividade preponderante dentro do meu estabelecimento, eu vou ter um risco ambiental de trabalho, que vai estar ou no anexo 1 dessa instrução normativa, ou no anexo 5 do decreto 3048 de 99. Está aqui, ó. Tá? Então, de acordo com, né, com as regras seguintes aqui, a gente vai verificar e fazer o enquadramento da atividade preponderante, que a gente vai mandar no E-Social, e o E-Social automaticamente vai lá colocar a alíquota do RAT, tá? Mas a gente vai ver isso. Então vamos ver um exemplo prático aqui, tá? Prefeitura de Exemplo do Sul, ela tem apenas um CNPJ e órgãos vinculados a ela, só que esses órgãos não possuem inscrição no CNPJ. Por exemplo, unidades administrativas, tipo Secretaria de Saúde, tá? Então ela vai ter um CNPJ matriz aqui, né? Que vai ser no E-Social um estabelecimento também, e ele tem várias atividades dentro, várias unidades administrativas dentro desse CNPJ, tá? Tem aqui, por exemplo, educação, vai ter saúde, administração, segurança pública, enfim. Separei essas 4 aí para fazer de exemplo para vocês. A atividade preponderante, povo, é aquela que está lá no cartão do CNPJ para fins previdenciários? Não, nunca vai ser, tá? Pode coincidir, enfim, mas o certo é o quê? Você fazer por atividade, igual a gente vai fazer aqui, independente do que está lá no CNPJ, tá? O ideal é que todas as atividades estivessem lá no CNPJ, mas enfim, na regra para o enquadramento previdenciário é a atividade preponderante, então não tem nada a ver com o que está lá no CNPJ, tá? Então, como que a gente vai saber? Então, a atividade que tiver o maior número de servidores no regime geral de previdência, né, de empregados públicos que forem CLT, que também estão no regime geral de previdência, essa vai ser a atividade preponderante dentro deste estabelecimento aqui, tá? Então, por exemplo, a educação, que normalmente a educação ela tem um número maior de servidores e empregados públicos, tá? Notem, inclusive, né, povo, ó, o RAT é menor, é 1%, certo? Tá? Se a gente for olhar a atividade que está lá no CNPJ da prefeitura, normalmente é essa, administração pública em geral, a gente vai ver que a gente está pagando o RAT a mais, tá? 2%. Então, é 1% a mais de base previdenciária aí que a gente, recolhimento previdenciário que a gente está tendo no nosso órgão, tá? Mas vamos lá. Pronto atendimento, área da saúde 90. Administração, Secretaria de Finanças, administração, RH, etc. Então, somando ali vão dar 15 pessoas. E segurança, ordem pública, que também tem um ratinho um pouco mais alto, 2%, vai ser lá
25 pessoas. Qual que é a maior? A maior é a educação, ou seja, neste mês a gente tem o KNAI preponderante, educação infantil pré-escola, no RAT de 1%, tá? Pode ser que o mês que vem mude? Sim, sei lá, aconteceu alguma coisa e a gente teve que contratar um monte de médico, tipo aconteceu na pandemia, tá? Médico, auxiliar de enfermagem, enfermeiros, técnicos e um monte de atividades da área de saúde, que inclusive nos salvaram nesta pandemia, certo? Então, no outro mês, isso aqui vai para 150, por exemplo. Qual que vai ser a atividade preponderante? A hospitalar. Fechou? Outro exemplo. Prefeitura, exemplo do Norte, tá? Mais de um CNPJ e mais de uma atividade. Então, como que vai ficar? Então, eu tenho aqui CNPJ Matriz, Secretaria de Administração. Então, Secretaria de Administração teve lá o seu KNAI na administração pública em geral, RAT 2%, enfim, tinha 15 pessoas lá. Se eu tenho um estabelecimento e uma atividade preponderante, esta é a atividade preponderante do estabelecimento. Tá? Então, ficou ali a administração pública em geral. Segundo estabelecimento, Secretaria de Educação, ela tem um CNPJ próprio, tá? Que é um CNPJ 2, enfim, é um CNPJ também ligado à Secretaria de Administração ali, que é o CNPJ matriz, mas ela tem, de fato, um outro CNPJ. Mesma situação, tá? Vai ter lá a atividade de educação, o RAT vai ser 1%, e neste estabelecimento, a atividade preponderante vai ser ela mesma, tá? A educação infantil pré-escola. Porém, na saúde, eu resolvi separar as atividades aqui para o exemplo ficar mais bacana, né? Então, eu tenho um estabelecimento, que é o estabelecimento 3, tá? E tenho duas atividades. Uma atividade de urgência e a outra de regulação, certo? A atividade de urgência, eu vou ter 90 empregados ou servidores públicos. E a atividade de regulação, 25. Logo, qual que é a atividade que tem mais empregados ou servidores ou trabalhadores avulsos, enfim, na atividade fim? É a atividade, né, neste mês, enfim, né, atividade de atendimento a pronto-socorro e urgência e emergência. Beleza? Inclusive o RAT é 2%, tá? Vendo isso lá dentro do e-social, tá? Então, tirei um print lá das telas e vamos ter isso aqui. Como que eu chego lá para verificar dentro do web geral como que está essa informação? Então, eu vou lá, empregador contribuinte, tabelas, estabelecimentos ou obras. Ele vai abrir para mim, vou lá colocar o CNPJ, né? E ele vai abrir, nesse caso aqui, que eu tirei o print, tem dois estabelecimentos, tá? Então, eu tenho estabelecimento, ocultei os dados, obviamente, né? Mas eu tenho dois estabelecimentos aqui, ó. Primeiro, início da validade, né? Então, o início da validade foi em 1 de 2022, lembrando sempre que todo mês de janeiro a gente tem que ter um início de validade novo no e-social para atualizar o FAP, beleza? Todos os anos, em janeiro, a gente atualiza o FAP, né? O e-social, na verdade, o objetivo é que ele faça isso sozinho. Aí eu tenho aqui o KNAI preponderante deste estabelecimento, a alíquota RAT, que ele buscou automaticamente da tabela, e o FAP que ele buscou automaticamente lá do banco de dados do FAP. Ah, não puxou nada no FAP, deu erro. Aí você tem que mandar de novo com a informação do FAP preenchida, tá? Certo? E a mesma coisa aqui no estabelecimento de baixo, tá? Ó, KNAI preponderante, atividade, o FAP, desculpa, o RAT e o FAP, tá? Ah, mas eu quero ver como que fica lá dentro e eu quero ver o número de recibo. Então, você vai clicar aqui, tá? Opa. Você vai clicar aqui no início de validade, em um dos dois que você quiser ver, né? E vai para a próxima tela e vai aparecer lá, ó, nosso KNAI preponderante e aqui embaixo o número do recibo, que tem que estar no seu sistema de qualquer jeito para futuras aí alterações e etc. Beleza, povo? Então é isso. Vejam se o enquadramento está correto, confiram lá no e-social, tá? E, enfim, não façam isso sozinhos, pessoal do RH, departamento pessoal, isso aí tem que ser discutido, analisado, muito bem analisado, certo? Porque a mudança é tremenda. E você pode descobrir aí que está
há muitos anos na atividade preponderante errada e a hora é agora de arrumar. Beleza, povo? Fico por aqui, um abraço, até a próxima, tchau!